Você já parou para pensar quantas frases você escuta todos os dias, que parecem bonitas, inspiradoras, até libertadoras, mas que, na verdade, são armadilhas sutis para afastar sua alma de Deus? E se eu te dissesse que algumas das frases mais repetidas nas redes sociais, nas músicas, nos filmes e até em conversas com amigos podem estar minando sua fé silenciosamente, te afastando da verdade, da cruz e da salvação? Talvez você pense que está apenas vivendo sua vida, que está buscando ser feliz, ser você mesmo, seguir o coração. Mas, e se essas frases tão modernas escondessem mentiras tão antigas quanto o pecado original? E se essas palavras estivessem te convencendo a viver de um jeito que parece certo aos olhos do mundo, mas que é condenado pelas Escrituras e pelos santos doutores da Igreja? Hoje vamos mergulhar em uma verdade incômoda. Palavras têm poder. E frases erradas, quando aceitas sem discernimento, podem destruir sua alma. Neste vídeo, vamos expor 7 frases modernas que se tornaram populares, mas que, na visão de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Papa Pio X e outros grandes mestres da fé, carregam erros gravíssimos que nos afastam de Deus e do verdadeiro sentido da vida cristã. Se você ficar até o final, vai entender por que essas frases são perigosas, o que está por trás delas e como elas contaminam sua mente, corrompem a moral e desfiguram a sua fé. Então, antes de começarmos, deixe seu comentário com a frase: "Que Deus nos abençoe". Isso vai mostrar que você está comprometido com a fé e disposto a buscar a verdade. Não se esqueça de curtir este vídeo, porque isso faz com que o YouTube mostre este conteúdo para mais pessoas que precisam despertar espiritualmente. Obrigado por apoiar este canal. Você faz parte de uma missão que pode salvar vidas e almas. Prepare-se, porque o que vamos revelar aqui pode ser a chave para quebrar as correntes invisíveis que têm te afastado de Deus. O estudo está prestes a começar. Vivemos em uma era em que as palavras perderam seu peso, seu sentido, sua responsabilidade. Frases que antes carregavam verdades eternas agora são substituídas por slogans vazios, ditados populares e frases feitas. Muitas vezes repetidas sem reflexão, como se fossem verdades absolutas. Mas o que acontece quando as palavras são esvaziadas de seus significados corretos? O que acontece quando conceitos profundos como amor, verdade, liberdade, felicidade e bem são distorcidos para atender aos caprichos de uma sociedade relativista? A corrupção do intelecto começa pela linguagem. Como já alertava o Papa Pio X em seu combate ao modernismo, uma das estratégias mais perigosas do erro é usar os mesmos termos da fé, mas com significados diferentes. Assim, o povo acredita estar falando de Deus, mas na verdade já foi seduzido por uma filosofia mundana e anticristã. São Tomás de Aquino nos ensina que o bem verdadeiro só pode ser definido em relação ao fim último do homem, que é a união com Deus. E Santo Agostinho foi ainda mais incisivo. O coração do homem foi feito para Deus e só descansará quando nele repousar. Mas as frases modernas nos dizem: siga seu coração. O importante é ser feliz, como se isso bastasse, desconectando o homem da verdade eterna e ligando-o apenas às sensações passageiras. É exatamente isso que estas frases fazem. Redefinem a realidade. Tiram Deus do centro e colocam o eu no trono, o sentir no lugar do ser, a liberdade de escolher acima da responsabilidade de obedecer. Essas palavras, aparentemente inofensivas, operam como vírus, se infiltram, se espalham e aos poucos destroem a capacidade do ser humano de perceber o certo e o errado, o bem e o mal, a verdade e o erro. Elas nos afastam da cruz, da renúncia, da obediência e da humildade. Por isso, neste vídeo,
Vamos analisar 7 dessas frases à luz da doutrina católica e da sabedoria dos santos. Você vai perceber como essas ideias, mesmo que ditas por pessoas bem intencionadas, revelam um fundo anticristão e muitas vezes herético, que deve ser combatido com clareza, caridade e firmeza. A partir de agora, cada bloco vai te confrontar com uma dessas frases e revelar o que os mestres da igreja têm a dizer sobre ela. Prepare-se, porque cada frase desmontada será uma libertação da mentira e um passo mais perto da verdade que liberta. Primeira frase que te afasta de Deus. O importante é ser feliz. Essa frase parece inofensiva, até inspiradora. Ela aparece em filmes, músicas, conselhos de amigos, em legendas de fotos e até em discursos de formatura. O importante é ser feliz. Quem ousaria discordar? Mas, e se essa busca cega por felicidade for justamente o que está te afastando dela? Pense bem, o que é ser feliz? Você já conseguiu responder essa pergunta com clareza? A maioria das pessoas não sabe, e por isso acabam pegando emprestado o que os outros aparentam ser. Veem um casal sorrindo no Instagram e pensam, isso é felicidade. Veem alguém com fama e dinheiro e concluem, ali está a felicidade. E então começam a correr atrás dessas imagens, como quem tenta abraçar fumaça. Mas aí vem a angústia, porque mesmo quando conseguem aquilo que acreditavam ser o segredo da felicidade, um relacionamento, um carro, uma viagem, um emprego, uma conquista material, o vazio permanece, a felicidade prometida não chega. E o que resta é frustração, cansaço, desespero. Afinal, como dizia Santo Agostinho, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. A felicidade não é um fim em si mesma. Ela é o fruto de uma vida ordenada, de uma alma que encontrou seu propósito. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra que o fim último do homem é conhecer, amar e servir a Deus, e assim alcançar a vida eterna. Mas a frase, o importante é ser feliz, ignora a finalidade da existência e transforma o eu em centro. Coloca o prazer acima da verdade, o sentimento acima do dever, a vontade própria acima da vontade de Deus. É aí que nasce o egoísmo. Afinal, se a felicidade é o mais importante, então qualquer obstáculo ao meu bem-estar pode ser eliminado. Pessoas, compromissos, mandamentos, até mesmo Deus, o outro se torna um peso. A cruz se torna inimiga. A renúncia se torna loucura. São Tomás de Aquino ensinava que o verdadeiro bem está sempre ligado ao fim último do homem. Buscar felicidade fora de Deus é como tentar matar a sede com água do mar. Quanto mais se bebe, mais sede se tem. E no fundo, muitos que seguem essa lógica moderna sentem isso na pele. Não sabem mais o que querem, mas têm certeza de que não são felizes. Porque focaram tanto em si mesmos que perderam o sentido do outro, da entrega, da eternidade. A verdadeira felicidade, Paulo, não é um estado de espírito passageiro. Ela é consequência de viver segundo a verdade, em união com o Criador, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você entende isso, até o sofrimento ganha sentido. A felicidade deixa de ser uma corrida desesperada e passa a ser uma paz interior, mesmo em meio às tribulações. Portanto, a frase, o importante é ser feliz, precisa ser corrigida. O importante é fazer a vontade de Deus. E quem vive para isso, recebe a felicidade como dom e não como prêmio de egoísmo. Segunda frase que te afasta de Deus. Viva cada dia como se fosse o último. À primeira vista, essa frase parece até ter uma origem cristã. Afinal, o próprio Senhor nos alerta, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Bute 25:13. A igreja nos convida constantemente a viver com os olhos voltados para a eternidade,
a praticar o exame de consciência, a confessar nossos pecados e a estar preparados para morrer bem. Mas a versão moderna dessa frase, viva cada dia como se fosse o último, não carrega em si a vigilância cristã, e sim a pressa do materialismo, o desespero do hedonismo e a arrogância de quem não acredita em juízo, nem em céu, nem em inferno. Na boca do mundo moderno, ela não significa viva com responsabilidade. Significa faça tudo o que tiver vontade, sem pensar nas consequências. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma armadilha sutil, mas profundamente diabólica. Santo Agostinho dizia que a raiz do pecado está na vontade desordenada. E essa frase se tornou para muitos a desculpa perfeita para essa desordem. Se posso morrer amanhã, por que vou me privar hoje? Por trás dela está a lógica do carpe diem pagão, do aproveite a vida agora, porque depois não existe mais nada. Mas o cristão sabe que a morte não é o fim, é o começo do juízo. Na prática, essa frase tem levado pessoas a negligenciar compromissos duradouros, como o casamento, a paternidade, a maternidade, a fidelidade, buscar prazeres imediatos, ignorando a castidade, a temperança e a prudência, fugir da cruz, rejeitar o sacrifício, deixar de lado as pequenas penitências, buscar fama, experiências, consumo e adrenalina, como se isso fosse o sentido da vida. São Paulo alerta: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ícor 6:12. Mas para quem vive como se não houvesse amanhã, não há limites, não há freios, não há virtudes, e é aí que mora o perigo espiritual. Essa frase anestesia a consciência, banaliza o pecado e planta a ideia de que o fim da vida é apenas o fim do corpo. É uma negação prática da imortalidade da alma. Um veneno plantado por Satanás para disfarçar a condenação com um sorriso de liberdade. Ao viver segundo essa lógica, o homem se torna escravo dos seus desejos, como dizia São Tomás de Aquino. A liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas aquilo que se deve. E aqui tocamos na raiz do problema, a ausência de virtudes. Quem vive cada dia como se fosse o último, nesse sentido distorcido, mata a prudência, abafa a temperança, rompe com a fortaleza e despreza a justiça. A vida vira um parque de diversões vazio, onde tudo pode e nada se responsabiliza. Mas no final, o que resta não é plenitude, é vazio. O verdadeiro cristão, ao contrário, vive cada dia como se fosse o primeiro da eternidade, com o coração elevado ao céu e os pés firmes na responsabilidade. A frase moderna diz: curta a vida, pois ela acaba. A fé católica diz: santifique-se hoje, pois a eternidade começa a qualquer instante. Terceira frase que te afasta de Deus: você merece tudo o que deseja. Poucas frases são tão sedutoras e tão destrutivas quanto essa. Você merece tudo o que deseja. Ela é vendida como uma mensagem de autoestima, de empoderamento, de motivação, mas por trás dela se esconde uma das piores mentiras já contadas ao coração humano. Essa frase não exalta o ser humano, ela o corrompe. Porque ela eleva o desejo ao trono e transforma a vontade pessoal em critério absoluto de justiça. Em outras palavras, se eu desejo, então eu mereço. Se eu quero, então devo ter. Mas a pergunta que destrói essa lógica é simples e direta. O que é que você realmente merece? São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, nos ensina que o desejo humano, depois do pecado original, está profundamente marcado pela desordem. Desejamos o que é bom, sim, mas muitas vezes de forma desregrada, errada fora do tempo ou em oposição à razão e à fé. Por isso, a vida cristã exige educar os afetos, corrigir os desejos, ordenar a vontade.
E é exatamente aí que essa frase moderna entra em colisão com a fé católica. Ela afirma que o desejo é critério de merecimento, quando, na verdade, o desejo precisa passar pela razão, pela moral e pela vontade de Deus. Santo Agostinho ensinava que o coração humano é um campo de batalha entre o amor de si, levado até o desprezo de Deus, e o amor de Deus, levado até o desprezo de si. Essa frase, "você merece tudo o que deseja", nos coloca no lado errado dessa batalha. Ela exalta o orgulho, fomenta a soberba e transforma o eu em um pequeno Deus que exige sacrifícios em nome da sua própria vontade. Ela ignora a realidade, pois, como você bem disse, nem todos que merecem recebem, e nem todos que desejam merecem. A vida, marcada pelo mistério da cruz, não é um buffet de vontades atendidas. Quantas pessoas boas não têm filhos? Quantas rezaram por uma cura e não a receberam? Quantos santos viveram na pobreza, na enfermidade, no abandono? Será que Santa Teresinha, São João da Cruz, São Francisco de Assis, homens e mulheres que renunciaram ao mundo, não desejavam nada, desejavam sim, mas submeteram todos os desejos à vontade de Deus? Essa é a diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. O primeiro exige e se frustra. O segundo abandona-se na providência e se alegra com o que Deus permite, porque reconhece que o que Deus quer é sempre maior do que o que ele deseja. Além disso, essa frase esmaga a virtude da humildade. Ela ensina que o mundo te deve algo, quando na verdade, como dizia o beato Charles de Foucault, somos servos inúteis. Tudo o que recebemos de bom é graça. E a graça, por definição, não é algo que se merece. Essa mentalidade de merecimento absoluto gera revolta, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça, todos os pecados capitais. Porque se eu mereço tudo o que desejo, então ninguém pode me contrariar, nem Deus. Essa é a lógica do pecado original. Satanás disse a Eva: "Se comer, sereis como deuses." Em outras palavras, você merece aquilo que deseja. E o resultado? A queda, o exílio, a morte. Portanto, precisamos desmontar essa frase com a força da verdade. Você não está neste mundo para ter tudo o que deseja. Você está aqui para aprender a desejar o que Deus quer para você. E nisso está a verdadeira liberdade, a verdadeira paz e, sim, a verdadeira felicidade. Quarta frase que te afasta de Deus: se te faz bem, não pode ser errado. Essa frase é uma das mais perigosas e sorrateiras que o espírito do mundo semeou em nosso tempo. À primeira vista, ela parece inocente. Afinal, quem ousaria dizer que aquilo que nos faz bem pode ser errado? Mas a pergunta que precisamos fazer é: o que realmente nos faz bem? Esse é o ponto cego da frase. Ela parte do pressuposto de que o que me faz bem, no sentido imediato, o que me dá prazer, alívio, emoção, excitação ou conforto, é automaticamente bom, mas a experiência mais simples da vida nos mostra que isso é falso. Comer açúcar, por exemplo, pode nos dar prazer, mas em excesso nos adoece. Fugir de um problema pode dar alívio, mas prolonga a dor. Vingar-se de alguém pode trazer uma sensação de justiça, mas destrói a alma. O prazer não é critério de verdade. O conforto não é critério de moralidade. São Tomás de Aquino nos alerta: nem tudo que agrada aos sentidos edifica a alma. O verdadeiro bem não é aquilo que satisfaz os afetos desordenados, mas aquilo que conduz ao fim último da vida humana, a união com Deus. O que essa frase esconde é que nossos afetos estão feridos. Desde o pecado original, nossa inclinação natural tende ao egoísmo, à vaidade, à luxúria, à soberba. Por isso,
Confiar apenas no que nos faz bem é entregar a direção da nossa alma a impulsos confusos, instáveis e muitas vezes destrutivos. Santo Agostinho descrevia sua juventude assim: eu me tornara para mim mesmo um território de miséria. Ele seguia seus desejos, seus prazeres, suas vontades e se afundava cada vez mais. Foi só quando começou a seguir a verdade, não o que lhe agradava, mas o que o libertava, que sua vida mudou. Ele descobriu que o verdadeiro bem não é o que me satisfaz, mas o que me santifica. Essa frase, se te faz bem, não pode ser errado, é a antítese da vida cristã. Porque o caminho do cristão nem sempre faz bem no sentido mundano. Carregar a cruz, perdoar o inimigo, viver a castidade, jejuar, renunciar ao pecado, tudo isso no início pode não fazer bem ao ego, mas é justamente aí que está o bem verdadeiro. Além disso, essa frase mata o senso de responsabilidade moral. Ela faz com que o eu seja o juiz do certo e do errado, como se a consciência individual, mesmo mal formada, tivesse autoridade para definir o bem e o mal. Mas como nos ensina o catecismo, a consciência precisa ser iluminada pela verdade revelada por Deus. E essa verdade nos mostra que nem tudo que sentimos é bom, nem tudo que queremos é justo, nem tudo que nos agrada é santo. A busca pelo verdadeiro bem exige virtude. E entre as virtudes mais atacadas por essa frase está a temperança, que regula nossos desejos, a prudência, que julga o que convém ou não, e a fortaleza, que nos sustenta quando precisamos dizer não ao que agrada, mas fere a alma. Essa frase também abre portas para inúmeros pecados: a luxúria disfarçada de liberdade sexual, a avareza disfarçada de ambição saudável, a gula disfarçada de prazer gastronômico, o orgulho disfarçado de amor próprio. É como se todo pecado ganhasse um álibi. Mas isso me faz bem. Mas Jesus foi claro: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Leque 9:23. A vida cristã começa quando deixamos de perguntar: isso me faz bem? E começamos a perguntar: isso me leva para mais perto de Deus? E a resposta a essa pergunta é que nos salva. Sexta frase que te afasta de Deus: você pode ser tudo o que você quiser. Entre todas as frases modernas que se infiltraram sorrateiramente em nossa cultura, talvez nenhuma seja tão ilusória, destrutiva e diabólica quanto essa. Você pode ser tudo o que você quiser. Ela é vendida como uma mensagem de liberdade, de superação, de empoderamento, mas no fundo ela é uma mentira escancarada, um insulto à inteligência, uma negação da realidade e, pior ainda, uma semente de frustração, desespero e rebeldia contra Deus. Essa frase afirma que a vontade humana é soberana, que basta querer para alcançar tudo, como se a realidade fosse uma massa plástica moldável ao desejo. Mas a pergunta inevitável é: isso é verdade? Você realmente pode ser tudo o que quiser? Vamos ser diretos? Não. Você é um ser humano e, como tal, carrega consigo limites naturais, psicológicos, físicos, espirituais. Você não pode voar como um pássaro. Você não pode viver sem respirar. Você não pode ser duas pessoas ao mesmo tempo. Você não pode ser um gênio em tudo. Você não pode mudar o seu sexo, a sua natureza, a sua essência. Você não pode ser jovem para sempre. Essa frase, portanto, é um delírio de autonomia total, uma negação da realidade criada por Deus. E exatamente por isso, uma blasfêmia contra a ordem da criação. Ela transforma o querer em critério último da verdade, quando, na verdade, a vontade humana precisa estar subordinada à razão e à verdade revelada. São Tomás de Aquino ensina que a liberdade humana não é o poder de fazer qualquer coisa,
mas sim o poder de escolher o bem dentro da realidade. A liberdade não é ilimitada. Ela é limitada pela verdade, e a verdade não é criada pelo desejo. Ela é descoberta e obedecida. Santo Agostinho também combateu esse tipo de mentalidade em sua época, mostrando que a alma que se rebela contra Deus em nome da própria vontade acaba escravizada por si mesma. A frase "você pode ser tudo o que você quiser" alimenta a soberba, o orgulho, o egocentrismo, o narcisismo. E no fim, gera uma frustração imensa, porque a vida não obedece aos nossos caprichos. Essa frase tem feito vítimas em todas as idades. Jovens, que crescem acreditando que o mundo vai aplaudir seus sonhos só porque eles querem. Adultos que entram em depressão ao perceber que não conseguiram ser tudo o que quiseram. Pessoas que rejeitam a própria vocação, a própria condição, o próprio corpo, porque acreditaram que poderiam moldar a realidade ao desejo. E o resultado disso é uma geração ferida, frustrada e revoltada com a vida e mais, revoltada com Deus, que é visto como o culpado por não ter permitido que seus sonhos se realizassem. A frase diz: "Você pode ser tudo o que quiser", mas a fé católica responde: "Você deve ser aquilo para o qual Deus te criou." E isso inclui reconhecer os próprios limites, acolher a realidade com humildade e viver de acordo com a vontade divina, que é sempre mais sábia do que a nossa. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, está em querer aquilo que Deus quer. Só assim o homem se realiza. Só assim ele é verdadeiramente livre e só assim ele é verdadeiramente feliz. E finalmente, a sétima e última frase que te afasta de Deus: cada um tem a sua verdade. E agora chegamos à frase mais destrutiva de todas, a mais sorrateira, a mais repetida, a mais aceita e, sem dúvida, a mãe de todas as outras mentiras que tratamos até aqui. Cada um tem a sua verdade. Essa frase, à primeira vista, parece respeitosa, tolerante, moderna. Ela tenta criar um ambiente de harmonia onde todos possam viver em paz, seguindo suas verdades. Mas essa aparência é um disfarce. Por trás dela está a negação do próprio Cristo, da realidade e da salvação. A verdade, Paulo, não é relativa. A verdade é única, objetiva, eterna. Jesus não disse: "Eu sou uma das verdades". Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14:6. A frase "cada um tem a sua verdade" nega Jesus diretamente. Ela afirma que a verdade não é mais uma pessoa, mas uma opinião. Não é mais a luz, mas um reflexo distorcido de cada consciência mal formada. E com isso, ela se torna o fundamento filosófico do pecado moderno. Porque se cada um tem a sua verdade, então o importante é ser feliz do jeito que eu quiser. Eu posso viver como se não houvesse amanhã. Se me faz bem, não pode ser errado. Eu posso seguir meu coração, ainda que ele me leve ao pecado. Eu posso ser o que eu quiser, mesmo que contrarie a realidade. E eu mereço tudo o que desejo, mesmo que ofenda a Deus. Todas essas frases se sustentam sobre a mentira da verdade relativa. E aqui tocamos o nervo da crise atual. O que está em jogo não é apenas moralidade, vocação, comportamento. O que está em jogo é a própria existência da verdade. São Tomás de Aquino define a verdade como adequação do intelecto à realidade. Ou seja, algo é verdadeiro quando corresponde ao que é. E se existe uma verdade, e ela existe, então tudo que a contradiz é falso. Você pode até dizer: "Na minha verdade, a gravidade não existe." Mas se você pular de um prédio de 10 andares, vai cair. Porque a verdade não depende do que você sente ou acredita, ela se impõe. A verdade é como a luz. Pode incomodar quem está no escuro. Pode cegar quem passou tempo demais na mentira. Mas ela ilumina, revela, cura,
salva. Negar a verdade é negar Deus. Porque, como diz Santo Agostinho, Deus é a verdade em pessoa. E tudo o que contradiz essa verdade vem da mentira. E o pai da mentira é o diabo. A frase "cada um tem a sua verdade" não é apenas um erro filosófico, é um veneno espiritual. Ela destrói o Evangelho, ela anula os mandamentos, ela transforma a fé em um jogo de gostos pessoais. E, pior, ela impede a conversão. Porque quem acha que já tem a própria verdade não busca mais a verdade verdadeira. É por isso que essa frase precisa ser combatida com toda a firmeza, com toda a clareza, com toda a caridade possível. Porque a verdade liberta, mas só a verdade verdadeira, a que vem de Deus. E essa verdade tem um nome: Jesus Cristo. Você chegou até aqui. E se chegou, é porque algo dentro de você reconhece que há algo errado no mundo. E que essas frases, por mais populares que sejam, escondem mentiras perigosas. Hoje, desmascaramos 7 expressões que parecem inofensivas, mas que têm corrompido consciências, destruído vocações, alimentado pecados e afastado almas da salvação. Frases que o mundo aplaude, mas que o céu rejeita. Frases que brilham como ouro, mas por dentro são palha. Mas a boa notícia, a verdadeira notícia, é que Deus não nos abandona na confusão. Ele nos deu a Igreja, a Sagrada Escritura, os sacramentos, os santos doutores, e nos deu também um Espírito que nos guia para toda a verdade. Cristo mesmo nos disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." Tichuro 8:32. Mas atenção, a verdade só liberta quem se deixa libertar. Quem tem humildade para reconhecer que nem todo sentimento é válido, que nem todo desejo é justo, que nem toda ideia que soa bem deve ser seguida. Talvez você tenha percebido que alguma dessas frases já foi sua, que você mesmo já a repetiu, já acreditou, já viveu segundo essa lógica. E agora percebe o quanto isso pode ter te afastado de Deus. Mas saiba, a misericórdia de Deus é maior do que qualquer engano. E hoje pode ser o dia em que você se volta para a verdade, com V maiúsculo. Hoje pode ser o dia em que você começa a ordenar sua vida segundo os critérios de Deus e não do mundo. Por isso, se você chegou até aqui, comente abaixo: "Quero viver na verdade que liberta." Esse será o sinal de que você faz parte dos poucos, mas firmes, que querem buscar o céu com os pés no chão da realidade. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Talvez uma única alma seja resgatada, e isso já vale tudo. Inscreva-se no canal se ainda não está inscrito. Acompanhar esse conteúdo é como acender uma vela no meio da escuridão. Não seja aquele que vê a luz e vira o rosto, seja aquele que carrega essa luz para outros. E lembre-se, quanto mais nos aproximamos da verdade, mais seremos perseguidos, mas também mais estaremos perto de Cristo. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te conduza pela mão, do erro à verdade, da mentira à fé, da confusão à paz. Nos vemos no próximo vídeo.